Imagine se nós, apesar de sermos uma nação brasileira dotada de uma bandeira em comum, uma cultura em comum, uma língua em comum, não tivéssemos um território delimitado para chamar de nosso, para chamar de Brasil, com o nosso próprio governo, nossas próprias leis, e por causa disso a gente tivesse que viver em outros países, em forma de minorias, sem direitos políticos e muitas vezes sendo perseguidos apenas por sermos brasileiros. Essa realidade, ela parece muito complicada e muito distante da gente, mas é como os curdos vivem hoje no Oriente Médio. A nação curda é a quarta maior etnia do Oriente Médio, eles só ficam atrás dos persas, dos árabes e dos turcos, e eles hoje constituem a maior nação sem Estado do mundo. Eles são povos indo-europeus que têm cultura própria, língua própria e até uma bandeira própria, mas eles não têm uma religião definida. A maioria deles é islâmico sunita, mas existem curdos cristãos, curdos judeus e até curdos yazidis, que são uma minoria que segue uma religião do próprio povo curdo. A questão curda, ela data de muito tempo e ela se dá principalmente porque os curdos hoje, eles são mais de 30 milhões de pessoas ao redor do mundo, mas eles não têm um lugar fixo para morar, porque eles não têm um estado determinado. Eles vivem em mais de 20 países ao redor do mundo, incluindo na Europa, principalmente na Alemanha e na França, mas eles estão concentrados no Oriente Médio, em países como a Armênia e o Azerbaijão, mas principalmente na região de fronteira entre a Síria, a Turquia, o Irã e o Iraque. Nessa região, eles chamam de Kurdistão. E eles lutam para conseguir a independência dessa região e fazer dessa região um estado próprio. Entretanto, os países que envolvem esse território, eles lutam contra essa vontade curda, principalmente porque a região é dotada de muitos recursos naturais escassos no Oriente Médio, principalmente água, porque é lá que existe a nascente dos rios Tigres e Eufrates. Então, desde 1639, quando o Império Turco-Otomano e o Império Safávida iraniano dividiram o Oriente Médio em duas grandes zonas de domínio, os curdos ficaram sem um território para chamar de seu. E essa situação ela se agravou desde 1916, quando o Império Britânico e a França fizeram um acordo secreto de divisão do Oriente Médio em duas grandes zonas de influência. E eles não levaram em consideração nesse processo as etnias, as culturas existentes na região, o que fez com que elas se dispersassem e muitas vezes entrassem em conflito umas com as outras. O Kurdistão ele chegou mais perto de existir, propriamente dito, no final da Primeira Guerra Mundial, quando, com o desmembramento do Império Turco-Otomano, as fronteiras do Oriente Médio foram redesenhadas pelas potências europeias vencedoras da guerra. Inicialmente, o Kurdistão ele foi reconhecido como um Estado num tratado feito em 1930, em 1920. Só que o que acontece é que 3 anos depois esse tratado ele foi anulado e substituído pelo Tratado de Lausanne, que não reconhecia mais a criação de um Estado curdo, nem reconhecia a existência de um povo curdo. Esse tratado ele considerou a Turquia o maior herdeira do Império Turco-Otomano e deu para o território turco a maior parte da região considerada pelos curdos o Kurdistão. A partir desse momento foi que começou uma perseguição muito grande e uma tentativa de aculturação do povo curdo por esses 4 países, Irã, Iraque, Síria e Turquia. Neles, o povo curdo foi proibido de usar sua língua, de usar sua bandeira, de praticar seus rituais, suas crenças e de propagar sua cultura. Em muitos deles, inclusive, o uso da palavra curdo para se referir ao povo curdo foi proibido. Na Turquia, por exemplo, eles tinham que ser referidos como turcos das montanhas, porque eles não reconheciam a existência de um povo curdo. E essa situação ela só começa a mudar a partir da segunda metade do século XX, que é quando os curdos eles começam a tomar uma noção de identidade, de unidade, e começa a se espalhar entre eles a noção de nação. A partir disso, eles começam a criar partidos políticos, milícias e grupos intelectuais que passaram a lutar pela independência política na região do Kurdistão. O que acontece é que, por essa região ser muito disputada e muito importante, por ser principalmente fonte de água,
principalmente a Turquia e o Iraque começaram a reprimir muitos desses movimentos. No Iraque, o que aconteceu é que, principalmente durante o regime de Saddam Hussein, os curdos foram extremamente perseguidos, foram massacrados, inclusive através do uso de armas químicas. Mais de 200 mil curdos foram mortos e milhares de vilas foram destruídas. Com o final do regime de Saddam Hussein, em 2006, quando ele morreu, os curdos começaram a adquirir mais autonomia na região onde eles vivem no Iraque, que é na parte norte, e começaram a estabelecer um governo próprio. Eles não conseguiram a independência do território iraquiano, então eles formaram o Kurdistão iraquiano, que é uma região do Iraque que é governada pelos curdos, mas que ainda pertence ao Iraque, e constitui hoje a única região do Kurdistão que é autogovernada. E o que acontece é que, desde 2014, o Estado Islâmico vem investindo fortemente com missões contra os curdos que vivem no Kurdistão iraquiano e desestabilizando a região. Só que até essa época, o Kurdistão iraquiano tinha se desenvolvido para ser uma região que aceitava diversas religiões e diversas etnias e que tinha desenvolvido um nível de educação e de desenvolvimento humano maior do que a do resto do Iraque. E, enquanto isso, na Turquia, todo e qualquer movimento curdo de luta pela independência foi extremamente oprimido, foram feitos diversos massacres contra a população curda, e isso aconteceu principalmente porque a Turquia é a região que mais abrange o território do Kurdistão e que mais abriga curdos no mundo. Cerca de 50% da população curda vive na Turquia. E para o governo turco é muito perigoso perder essa região da Turquia, do Kurdistão, justamente porque eles perderiam tanto fonte de renda por causa da matéria-prima, dos recursos naturais, quanto da população. Então, mas também foi na Turquia que, em 1978, foi criado o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado um grupo terrorista pela Turquia e pela União Europeia e pelo governo dos Estados Unidos, mas que luta pela independência do povo curdo através da implementação do confederalismo democrático, que é um modelo político desenvolvido pelo líder do PKK e que busca, basicamente, a implementação de uma democracia não estatal. Eles, basicamente, não reconhecem a existência das fronteiras delimitadas pelos europeus na reconstrução do Oriente Médio, e eles acreditam que, para estabelecer uma verdadeira democracia, as decisões devem ser tomadas da base, do povo, e assim transmitidas para o resto, não vindas de cima. Então, esse modelo ele é pautado basicamente no multiculturalismo e na anti-hegemonia, e tem como dois pilares principais o feminismo e a ecologia. Inclusive, essa questão do feminismo entre os curdos, nos últimos anos, ganhou muita pauta e a igualdade de gênero vem sendo cada vez mais importante entre a população curda. E falando assim, o confederalismo democrático ele parece muito utópico, muito distante da nossa realidade. Só que o que acontece é que ele já foi implementado em uma região chamada Rojava e deu certo. A Rojava é a região curda da Síria, que foi fundada em 2011, quando com os protestos da Primavera Árabe contra o governo de Bashar al-Assad, tanto a parte militar quanto a parte do poder sírio se focou muito nessas regiões de protesto e deixou um vácuo de poder na região norte da Síria, que é onde os curdos vivem. Lá, tanto o exército feminino quanto o exército masculino trabalham juntos e eles ganharam muito destaque na luta contra o Estado Islâmico. Porque com esse vácuo de poder gerado na Síria, no norte da Síria, o Estado Islâmico também buscou garantir domínio dessa região. E o que acontece é que os exércitos de Rojava, eles, com o apoio dos militares norte-americanos, conseguiram conquistar essa região, conseguiram tirar o Estado Islâmico dessa região e libertar muitas terras e povos que estavam sob domínio dele. Em toda essa luta dos curdos pela libertação, o papel da mulher ela sempre foi muito importante e teve grande destaque nesse processo, principalmente porque elas passaram a ocupar lugares e posições chaves, tanto no exército quanto na política. Isso fez com que a função delas fosse percebida como importante. Isso se deu principalmente por causa como eu já falei,
da questão do feminismo e da igualdade de gênero dentro do povo curdo nos últimos anos, essa ideia. Então, uma questão muito interessante e muito importante é a questão do exército feminino curdo, porque, principalmente na luta contra o Estado Islâmico, elas foram, assim, um ponto crucial, porque o exército do Estado Islâmico, que é suicida, eles acreditam que morrendo em campo de batalha, eles vão para o céu e eles ganham 7 virgens. O que acontece é que para eles, se eles forem mortos por uma mulher, eles vão para o inferno. Então, em muitos conflitos desses, entre o Estado Islâmico e tropas femininas curdas, o Estado Islâmico recuou para não ser morto por uma mulher. Então, nesse sentido, o papel da mulher, tanto na parte política, nas assembleias, quanto no exército curdo, seja o Peshmerga do Iraque ou o PKJ da Síria, foi de extrema importância para mostrar a importância e a força da mulher e da ideologia de igualdade de gênero na sociedade do Oriente Médio, que é marcada pelo totalitarismo islâmico, que bota a mulher numa situação muito submissa e muito frágil. Então, hoje, os curdos eles continuam nessa batalha, nessa luta pela conquista do direito de serem curdos, do direito de mostrarem sua cultura e de manterem sua cultura, mas existem muitos impasses para a concretização desses objetivos, porque, principalmente, as ações, muitas vezes, violentas do PKK acabam por descredibilizar a causa. E, além disso, a questão da água, principalmente, faz com que os 4 países que envolvem o Kurdistão, eles lutem muito fortemente contra a concretização de um Estado curdo, ou pelo menos de uma região política governada pelos curdos. Então, e além disso, a atenção internacional, principalmente das potências do Ocidente, ela não é dada principalmente porque se potências ocidentais acabarem por apoiar a causa curda, elas entram em maus lençóis com a Turquia. E você não quer entrar em maus lençóis com a Turquia porque, depois da Rússia, ela é o principal ponte entre o Ocidente e o Oriente que existe. Então, isso dificulta muito a luta da causa curda, dificulta muito a independência curda. Mas nem por isso eles deixam de lutar, nem por isso eles continuam dando suas vidas para garantir que, em algum momento, o povo curdo possa existir, possa ter sua cultura, falar sua língua, sem ser perseguido, morto, só por isso. Então, para os curdos, viver é resistir. E eles estão dispostos a dar a vida deles para que, no futuro, o povo curdo possa ser livre. Muito obrigada.